Evangelho de João. Ei, Jesus! Evangelho de João, capítulo 8, só versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Só o versículo 12 mesmo que vamos estar lendo. Glória a Deus. Glória a Jesus. A leitura aqui diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em treva, mas terá a luz da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler novamente. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus, quando ele começou a pregar o Evangelho, Jesus ele sempre deixou claro que ele fazia as obras que ele via o Pai dele fazer. Ou seja, Jesus ele nunca simplesmente pregou uma palavra aonde ele pregava sempre um sermão, porque ele recebeu, ele leu um sermão e ele pregava para a multidão. Mas Jesus ele veio primeiro fazendo as obras do Pai, ou vivendo a palavra do Senhor, para depois ele começar a pregar e ensinar a multidão. Jesus sempre ele testemunhava daquilo que ele falava com as obras. Louvado seja o nome do Senhor. No início que eu quero dizer para a igreja, que nem o irmão falou aqui na oportunidade dele, o homem que abre esse livro e ele simplesmente prega esse livro, ele é como fariseus. Jesus chamava os fariseus de hipócrita. Por quê? Porque eles liam, eles passavam a mensagem de Deus para o povo, mas eles mesmos não viviam aquilo que eles pregoavam, eles não viviam aquilo que eles queriam que alguém falasse. Então não tem essa de eu pregar sem viver. Se eu prego e não vivo, eu sou mentiroso. Louvado seja o nome do Senhor. E a verdade de Deus, ele não está em mim. Louvado seja o nome de Jesus. Nós citamos aqui um texto, aonde a continuação de um texto que Jesus agora, ele vai se deparar em uma situação, aonde ali tem uma mulher, que aquela mulher ela se encontra em treva, e nas trevas é tão tremenda que nesse momento agora quer levar ela direto para a escuridão. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa mulher agora ela está sendo condenada à pena de morte, sendo julgada pelo pecado, aonde o texto vai dizer que ela foi apanhada em adultério. E tais mulheres na época, pela lei, tem que ser, ou tinha que ser apedrejada até a morte, tinha que tirar do arraial, levar para fora, e a sentença era a morte, tanto o homem que nem a mulher. Mas quando nós vamos ler esse texto, nós vemos que aqui já começa a ter uma injustiça. Por que tem uma injustiça? Porque pegaram a mulher e não trouxeram o homem. Se tinha adultério, se tinha prostituição, então essa mulher não estava se prostituindo sozinha, tinha alguém se prostituindo com ela. Mas como o objetivo aqui não é só matar a mulher, mas sim também sentenciar a Jesus Cristo, porque os fariseus agora eles não
não aceitam a palavra de Jesus, eles não querem seguir a luz que é Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que todos aqueles que estão em treva, quando ele tem um encontro com Jesus Cristo agora, ele passa de viver nas trevas para viver na maravilhosa luz que é Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus agora, ele está tentando apanhar Jesus de qualquer maneira, porque a palavra do Senhor é vida, a palavra do Senhor é transformação, a palavra do Senhor é luz para aqueles que estão na escuridão, louvado seja o nome do Senhor. Então eles começam a fazer reunião, e nessa reunião que eles vão fazer, que eles não conseguiram pegar Jesus, eles todos vão para casa, e o texto vai dizer que Jesus ele vai para o monte orar, e quando Jesus desce do monte, Jesus agora ele vai para o templo, louvado seja o nome do Senhor, e quando ele está ali no templo, aqueles homens vão trazer essa mulher e vão dizer: Senhor, essa mulher foi apanhada em ato de adultério, louvado seja o nome de Jesus. E quando eles colocam ela no meio, louvado seja o nome do Senhor, o texto nos diz que Jesus agora, ele vai estar ali inclinado, escrevendo na areia, e aqueles homens, ele começa a insistir, louvado seja o nome do Senhor, mas Jesus ele não vai dar a mínima para eles, porque Jesus ele já sabe com quem está falando. Jesus ele conhece o coração, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Jesus ele não vê igual eu e você, mas ele vê aquilo que eu e você não pode ver, louvado seja o nome do Senhor. E ali Jesus ele vê a maldade do coração daqueles homens, porque ele sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o ungido de Deus, mas a verdade promove perseguição contra você. A verdade vai trazer muitas das vezes, ou na maioria das vezes, de alguém de deixar de ser amigo seu, mas vai passar a ser inimigo, vai te perseguir, vai tentar te parar. Por quê? Porque você fala a verdade, porque você traz a verdade, e nós sabemos que a verdade incomoda aqueles que não querem deixar a mentira. A verdade incomoda aqueles que não querem deixar o pecado, mas verdadeiramente aquele que quer, louvado seja o nome do Senhor, sair das trevas e passar para viver na luz, ele aceita a verdade, pede perdão do pecado, se arrepende e passa a viver na luz, porque todos aqueles que recebe Jesus Cristo, ele agora não anda mais em treva, ele agora ele tem a luz do mundo, louvado seja o nome do Senhor. E quando eles pensam que ele está armando para pegar Jesus, é eles que já está pego. Quando Satanás ele pensa em desfazer aquilo que Jesus fez, ou ele pensa que venceu, ele já foi derrotado a tempo, louvado seja o nome do Senhor. Só levanta para cair, só arma, louvado seja o nome do Senhor, armadilha para ele mesmo ser apanhado, louvado seja o nome de Jesus. E quando eles agora, ele traz essa mulher, preste atenção que o texto vai dizer, que eles botam ela em pé diante de Jesus, ou seja, no meio da multidão. Eles agora, por quê? Coloca ela em pé. Essa mulher pecadora, ela anda em treva, mas essa mulher, até esse momento, ela ainda não conheceu a verdadeira luz que é Jesus. Mas nesse momento agora, o próprio pecado dela que vai gerar, ou seja, está agora sentenciada a uma morte, mas o que ela não sabia, louvado seja o nome do Senhor, é que aquela morte ia levar ela de encontro à vida que é Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele bota ela em pé, porque
Porque Satanás ele não precisa derrubar quem está no chão. Satanás ele não anda atrás daqueles que já estão caídos, porque ele quer ver a queda, para ele se gloriar e dizer: agora eu peguei ela, agora eu derrubei, louvado seja o nome do Senhor, agora não tem mais jeito. Mas os projetos de Satanás contra a tua vida, contra a tua casa e a tua família, são projetos já destruídos em nome de Jesus. Os projetos de Satanás nunca vai ter êxito na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, nem na vida do Deus, porque o Deus que você serve, Ele é poderoso. Enquanto Satanás arma pensando que ele já venceu, Jesus ele está lá para te dar a vitória. Jesus ele está lá para te dar a vitória, louvado seja o nome do Senhor. E quando agora eles pensam que vai matar, louvado seja o nome do Senhor, mas não somente a mulher, mas Jesus, porque aqui é uma armação, uma treta, que o alvo deles é Jesus. Aquela trama com essa mulher é para pegar Jesus, porque tem que ter dois adúlteros, e só tem a mulher, e cadê o homem, louvado seja o nome do Senhor? Então quando ele chega questionando, que ele diz: Senhor, na lei de Moisés está escrito que tais mulheres têm que ser apedrejadas até a morte, e tu o que diz, louvado seja o nome do Senhor, sobre isso? Jesus continua ali inclinado, escrevendo no chão, sem dar mínima para aqueles homens, mas eles agora vão insistir, louvado seja o nome do Senhor. E quando eles insistem, Jesus agora vai virar para eles e vai dar uma palavra para aquela multidão de fariseus, ou seja, os doutores da lei, que se achavam espertos ao ponto de matar aquela mulher e o próprio Jesus. Quando Jesus agora ele está escrevendo e ele está insistindo, ali eu penso na minha mente, o que Jesus teria ali naquele momento, que aquele povo ali, Jesus sabendo de tudo o que está acontecendo, a história daquela mulher, o que eles querem fazer, e Jesus ali, ele está ali escrevendo, que nem diz o texto, louvado seja o nome do Senhor. Aí só tem algo para eu pensar, que enquanto Satanás ele pensa que destruiu a sua história, Jesus ele já está escrevendo nova história para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eles pensam agora que eles vão matar, aí Jesus vai dizer: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus é somente uma palavra, nós vemos que a sabedoria de Jesus Cristo é tão grande, louvado seja o nome do Senhor, não se compara com a sabedoria humana, não se compara nada da terra, que quando está ali muitos doutores, professores da lei, tentando uma maneira de pegar Jesus com muita palavra, com muita sabedoria, usando a lei, Jesus só basta uma palavra para desmanchar toda a armação de Satanás. Uma palavra de Jesus, tudo cai por terra e você sai vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus diz a ele: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, o texto vai dizer que agora começa a todos jogarem a pedra no chão, dos maiores aos menores. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que até aqui, nós, aqueles que são maiores, são exemplo para os menores. Nós sabemos que todos aqueles, louvado seja o nome do Senhor, que está dentro da casa do Senhor, que um dia andou em treva, hoje nós somos luz, hoje nós passamos das trevas e vivemos na luz. Jesus disse que
nós somos luz do mundo, louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos exemplo, nós somos o modelo de Cristo. Nós temos que carregar a cruz do Evangelho aonde nós for, aonde nós passar. Nós temos que testemunhar, louvado seja o nome do Senhor, porque o que tem é muita gente olhando para mim e para você, muitos acusadores, muitos até dentro da igreja dizendo que é seu irmão, dizendo que é meu irmão, ou eu vou mais além, dentro de sua casa, comendo na mesa com você, mas está esperando uma oportunidade de você cair, ou se você abrir uma brecha, não de ele lhe ajudar, mas de ele lhe apedrejar, de ele te condenar. Muitas das vezes, quando você está pensando em alguém de longe, o inimigo ele está de junto de você, esperando só uma brechinha. Aí aonde você não espera, é dali que você vai ser atacado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu e você procuramos andar aos passos de Jesus, Satanás ele sempre vai cair por terra. Ele pode se levantar, ele pode planejar, ele pode armar, mas vai ser sempre um plano, louvado seja o nome do Senhor, forjado, ou seja, vai ser sempre ele levantando e caindo, porque ele já é acostumado, a perseguir a Deus, desde o Éden, quando o Senhor, ele planejou tudo lindo, que viesse se aperfeiçoar no próprio Deus, mas Satanás, ele pecou, ele não teve perdão pela maldade do seu coração, porque ele queria ser mais do que o próprio Deus, ou seja, ele desejou ser igual a Deus. Então esse desejo se tornou ele pior dos piores. Então ele não aceita que Deus pregou eu e você sendo o pior dos piores, perdoou, deu um banho de misericórdia, tirou das trevas, e você hoje é luz. Hoje eu sou luz para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, Pai. Então quando nós vemos aqui que quando os maiores ele larga a pedra, os menores eles vão seguir a mesma coisa. Eles vão largar as pedras e diz, todos foram embora, e só vai ficar Jesus e aquela mulher que era sentenciada a morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vemos que agora nesse momento todos aqueles que Deus também queria dar oportunidade, que eles viessem se arrepender, que eles viessem alcançar a misericórdia de Deus, que eram os próprios fariseus, que eles eram os judeus, eles eram herdeiros, louvado seja o nome do Senhor, que abriu mão da herança do Pai, louvado seja o nome do Senhor, por causa da arrogância do coração, por não ser humilde, por não reconhecer Deus na vida do Filho Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos que aquela mulher que era pecadora, que andava em treva, não tinha luz, louvado seja o nome do Senhor, andava errônea no pecado, e eles que condenavam segundo a lei, eles se achavam que era santo. O perdão chegou para aquela mulher, a vida chegou naquele cenário de morte, que ninguém podia livrar aquela mulher naquele momento. Se o próprio Jesus, ele diz que a lei estava certa, o próprio Jesus ia ser apedrejado junto com aquela mulher, porque homem nenhum tinha, louvado seja o nome do Senhor, ou seja, não podia sentenciar ninguém a não ser os romanos, louvado seja o nome do Senhor. E agora, quando eles pensavam que ia ter duas mortes daquela mulher e de Jesus, quando ele pensou que levou a mulher para sepultar, ou seja, que levou ela para o cenário, encontro da morte,
mas eles se enganaram. Eles foram pegar a mulher na treva, eles fizeram um favor para o próprio Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Trouxeram ela e colocaram de junto da vida, colocaram a mulher que estava em treva, trouxeram para a luz. E no momento que agora aquela mulher ela tem um encontro com Jesus, ela agora passa a enxergar, ela agora passa a ver, louvado seja o nome do Senhor, porque agora a luz chegou em sua vida. Agora, louvado seja o nome do Senhor, vai ter uma mudança agora de cenário. Os que pensou que ia jogar aquela mulher no poço, ou seja, nas trevas, levou e jogou nos braços de Jesus, porque Jesus ele é assim, aquele que a lei, ou seja, hoje que apresenta é Satanás, aqueles que Satanás ele pensa que já matou, já derrotou, ou que não tem mais jeito. Muitos dizem, Satanás usa a boca e diz, ali está morto, aquela já era, louvado seja o nome do Senhor. Esse é daí o pecado que cometeu, não volta mais, ou não se arrepende mais, mas Jesus ele é poderoso. Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele é a vida. E quando aquela mulher ela se aproxima de Jesus, agora ela teve uma nova oportunidade de viver, de mudar a história de sua vida, louvado seja o nome do Senhor. E todos agora saíram e foram embora, e só ficou Jesus e aquela mulher, louvado seja o nome do Senhor. Mas quantos têm a oportunidade de no momento também pedir perdão igual aqueles homens? Eles naquele momento o que eles podiam fazer era dizer ao Senhor, tenha misericórdia de nós também somos pecadores, somos dignos de perdão, louvado seja o nome do Senhor. Mas não, o que eles queriam era matar, o que eles queriam era destruir, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele veio para dar vida, e vida com abundância, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus agora, está ele e a mulher, e aquela mulher está tão desesperada, que quando ela já está esperando ali a morte, ela já está esperando a primeira pedrada, porque ela sabe que ela pecou, ela sabe que ali agora a solução é a morte. Quantas causas que o homem não dá mais jeito, a lei não dá mais jeito, nada dá jeito, às vezes está até sentenciado, e muitos dizem, não tem mais jeito não, querem matar, não tem mais jeito, para onde for morre. Mas Jesus, ele tem um jeito para todos aqueles, louvado seja o nome do Senhor, que o recebe no seu coração. Jesus, ele pode mover os céus e a terra, louvado seja o nome do Senhor, quando ele quer salvar, quando ele quer libertar, quando ele quer dar uma nova oportunidade. Basta eu e você, ou aquele que nunca deu oportunidade para Jesus Cristo, deu oportunidade para ele entrar no seu coração, na sua vida, na sua casa, e veja como é diferente, como é bom você viver com Cristo na sua casa e na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes muitos falam que o crente sofre. Às vezes muito olha, pastor, e pensa assim que o crente todos era para ser próspero, era para ser rico, não era para passar dificuldade. Mas nós sabemos o que eles não sabem, e às vezes até sabem que aqui é só uma passagem, e que nós temos a nossa riqueza eterna, que riqueza nenhuma desse mundo vai pagar, que bens nenhum desse mundo vai superar aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. E o que nós temos
que fazer é para permanecer na luz, é para permanecer, louvado seja o nome do Senhor, valorizando o que Jesus fez por mim e por você. E eu creio que Ele vai continuar fazendo, porque Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus vai dizer a ela, quando ela olha que não vê a ninguém, Jesus vai perguntar para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Aí ela olha, não está vendo ninguém não, Senhor. E Jesus vai dizer uma palavra para aquela mulher: ninguém te condenou? Ela vai dizer não. Ele vai dizer: eu também não te condeno. Vai e não peques mais, louvado seja o nome do Senhor. Então, dentro do momento que eu e você, louvado seja o nome do Senhor, andava em treva, nós não conhecíamos Jesus Cristo. Jesus, Ele nos deu a oportunidade e hoje nós somos luz, nós vivemos na luz, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus Ele passa, que Ele agora vai dar vida, Ele vai colocar, louvado seja o nome do Senhor, essa mulher de novo de pé, aonde o inimigo pensou que ia derrotá-la ou derrubá-la, louvado seja o nome do Senhor, ou ela já estava caída nos seus pecados e delitos, e Jesus agora, Ele deu uma nova oportunidade. Mas preste atenção que Jesus, depois de tudo, Ele vai dizer: vá e não peques mais, porque eu e você hoje, nós somos luz. Eu e você hoje, nós não somos mais treva, nós não vivemos mais na treva, então nós não podemos, louvado seja o nome do Senhor, estar na presença de Deus e praticando obras que nós sabemos que não agradam ao Senhor. Nós sabemos porque a Bíblia, ela é um livro da verdade, ela é um livro que quando você está lendo, você está se comunicando, tendo um relacionamento com o próprio Jesus, com o próprio Deus. E quando você para buscar as coisas do céu, igual está em Colossenses 3, buscar as coisas do alto e não as coisas daqui da terra, você vai permanecer na luz e a luz vai permanecer em você, louvado seja o nome do Senhor. Então não devemos vacilar, não devemos deixar que essa luz, louvado seja o nome do Senhor, venha se apagar na minha nem na sua vida, louvado seja o nome de Jesus. Nós temos que permanecer lutando contra os nossos desejos carnais, contra tudo aquilo que o mundo coloca para eu e você achar que é bom, que é gostoso, que é desejável, mas é sim, mas isso é obra da carne, porque a carne ela se impõe ao Espírito, e ela sempre quer, louvado seja o nome do Senhor, levar você a pecar, levar você a fazer algo que venha ferir o coração de Deus. E nós sabemos que um abismo chama outro abismo. E Satanás, ele não está satisfeito. Não, ele não parou porque Jesus, nós temos um encontro com o Senhor e agora nós estamos aqui bonitinho, dando glória a Deus, se alegrando na presença do Senhor. Mas Satanás, enquanto nós está aqui dentro, ele está lutando para poder trazer contenda, trazer tristeza em nosso coração, em nossa vida, de alguma maneira. Agora tem um que cerca eu e você 24 horas, seja dormindo, seja trabalhando, seja cochilando, aonde você estiver, a mão do Todo-Poderoso, ela está sobre você, sobre sua vida, e Satanás, ele não pode te tocar, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa rapidinho para a igreja. Um irmão de Gandu, ele teve um sonho, de ontem para hoje comigo, que ele teve um sonho dizendo que
tem uma pessoa, uma mulher que está investindo muito alto na macumba contra a minha vida, né? Aí, quer dizer, de Gandu, mas isso, Senhor, não é a primeira nem a segunda, né? Tentou me convertir, então quer dizer, mas nós servimos a um Deus, irmão, que essa notícia, quando o Senhor dá, é para nos alertar, para que nós venhamos vigiar mais, orar mais, consagrar mais, que muitas das vezes a gente relaxa e o inimigo, ele começa a ganhar o território, ele começa a tomar território e nós não percebemos. Daqui a pouco ele está triunfando sobre a sua vida. Aí começam as coisas dentro da família, num trabalho, aquela desavença, é na saúde, é Satanás, ele trabalha no sigilo. E Deus, ele não deixa nós enganados. Ele é o nosso guarda, é o guarda de Israel. Ele está 24 horas vendo tudo que Satanás planeja contra a minha e contra a tua vida. Mas eu vou dizer, pastora, da maneira que eu acordei, que ele contou, eu permaneci a mesma coisa. Nem um pingo de pavor, de nada. Estou falando aos irmãos aqui, porque o diabo ele é assim, ele tenta o tempo todo. Mas isso aí ele pode tentar, ele não bote uma só para fazer, não, bote 10, 20, 100. Ele botar o inferno todo, porque nós servimos a um Deus que não tem inferno, não tem principado, não tem nada. E se eu estiver na posição que o Senhor me chamou, eu não vou temer a diabo, eu não vou temer a macumba, vou temer a vela, a galinha preta. Quem é Satanás? Glória a Jesus. Aquele que chamou eu e você, é Ele que garante a nossa vitória. Agora basta eu e você não deixar que as coisas mundanas, que as coisas do diabo entrem na minha vida, na sua casa, que você não venha excluir Deus pelas coisas mundanas ou momentâneas que vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. Vou falar uma coisa básica: nunca deixe de você, na hora da sua oração, que vem no seu coração, dizer: eu vou orar. Se você ver essa caneta cair, não volte para pegar, pegue depois da oração. Não deixe você estar orando e você vai orar de costume. Vou falar porque eu também já fiz. Às vezes eu vou orar e boto o celular de junto. Se chegar uma mensagem, você escuta. Se o celular tocar, você ouve. Então isso tudo é para corromper. Naquele momento que o diabo está lutando, o Espírito Santo lhe alerta: vai orar. Que é para Deus dar o livramento, que é para as correntes cair por terra. Aí muitas das vezes o celular, rede social, não dá para orar. Quando você está ali, o Espírito Santo está até alertando, mas é para você orar agora. Se você orar, vai ser de tarde ou na hora de dormir. E olhe lá, se você não pegar no sono na rede social, olhando que não deve. Então, o diabo, ele vai ganhando território. E como é que ele vai ganhando território? É ele entrando devagarzinho, tirando Deus da sua vida. Porque quando ele vai tirando as coisas do céu para você buscar e vai substituindo pelas coisas terrenas, a carne só vai crescendo e o espírito vai o quê? Vai só, porque ela vai superando. Se a carne se exaltar um pouquinho, porque é um negócio mesmo terrível. A pastora falou aqui, é verdade. Você tem que ser crente até o tutano. Não é só dizer eu sou crente. Não é porque sou crente, é porque eu tenho um Deus na minha vida. Eu conheço o Deus que eu sigo e jamais vou desonrar ao meu Deus. Foi isso que José disse à mulher de Potifar, que ela não ia
ele não ia desonrar o seu Senhor, que era o Deus, e o Senhor dele aqui na terra, ele obedecendo, representava quem? A obediência dele a Deus. Então ele disse: eu jamais vou desonrar o meu Deus, se deitando com a mulher do meu Senhor. Então o Senhor dele, que era o superior, ele obedecendo a Deus, o caráter dele também, jamais ele ia deitar com a mulher do seu Senhor, porque aquele que é forjado o seu caráter por Deus, ele não traz sua esposa, ele não deita com a mulher do seu irmão, ou nem deitar, ele não fica de olho na mulher do irmão, ele não fica de olho no que é dos outros, porque quando você honra a Deus, você também vai ter o seu caráter, louvado seja o nome do Senhor, para honrar aqui na terra, seja quem for. Porque esse negócio, Deus, o homem não vê, mas Deus está vendo. É verdade. Esconde tudo, nós podemos esconder dos olhos do homem, mas dos olhos de Deus ninguém esconde. Então, quando nós pensamos, louvado seja o nome do Senhor, que está tudo quieto, está tudo calmo, Satanás, ele está tentando de alguma maneira. Então hoje, eu e você somos luz. Nós temos que saber, louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra que nós bate direto nessa tecla, aonde nós botamos a nossa candeia. Em Mateus 6:4 vai dizer que os nossos olhos é a candeia de nosso corpo. Se seus olhos são bons, são luz, seu corpo todo será luz. Mas se seus olhos são treva, seu corpo todo será treva. E como é que meu olho é treva? Vamos explicar, bem explicado. Quando você tira os olhos das coisas de Deus e vai colocar os olhos nas coisas terrenas, naquilo que não agrada a Deus, você é treva ou você é luz? Você está vivendo na luz ou na treva? Está vivendo em treva. Não tem como você ser luz e você pegar um celular, se você vê que aquele site ali tem pornografia, tem tudo que não presta. Se você saiu da luz, da treva, e você hoje vive na luz, você não vai ter o prazer de olhar aquilo. A carne, ela vai até te incitar que você olhe, porque a carne é carne, mas se a luz está com você, ela vai clarear e você vai ver que aquilo é treva, e você não pode colocar sua candeia naquilo, porque o seu corpo vai transformar naquilo que você vê. Vai produzir em você o que você pratica. Se for bom, é bom. Se for mal, é mal. Então, se você pratica o bom, é porque você é justo. Você vive na justiça. Então, você vive na luz, você não é treva. Mas quando você vive na injustiça, quando você vive, louvado seja o nome do Senhor, praticando algo dessas coisas, você está vivendo em treva. Aí Paulo diz em 1 e 2 Coríntios 6:4, não se deixe se enganar. É verdade. Porque quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. A Bíblia, ela é recheada, louvado seja o nome do Senhor, que Deus estava lendo os versículos ali, mas que eu estou falando aqui, que eu disse aos irmãos, devido a muita dor de cabeça que eu estou, e a febre, então não deu para mim, né, e fazer muita coisa. Então, mas o Senhor que nos conhece, e Ele sabe o desejo de nosso coração de honrá-lo, é a misericórdia dele, louvado seja o nome do Senhor, que eu estou aqui colaborando com a igreja do Senhor. Então Paulo vai dizer, não se deixe enganar, que nada dessas coisas que quem pratica, não herdará o reino de Deus. Então, ou nós é luz, ou nós é treva. Não podemos ser luz e treva. Não podemos viver na luz e quando sair daqui, viver em treva. Não tem como.
Quando o povo de Israel, ali Ezequiel 9, os anciões, os líderes da cidade, ou seja, os líderes do povo, aqueles que ensinavam o povo, vamos botar os pastores da época de hoje, eles cultuavam a Deus no templo, eles estavam no templo cultuando a Deus, dizendo que era luz na frente da multidão, o povo todo ali, eles reverenciavam a Deus, mas quando terminava o culto, eles iam para as trevas. Ezequiel 9 vai dizer que eles iam para as recâmaras, para trás, atrás ali no templo, eles tinham um quarto, aonde tinha várias imagens do Deus Só, o Deus Tamuz, vários tipos de imagem, aonde eles iam sentar diante daquelas imagens e adorar, reverenciar aquelas imagens. Mas antes ele estava no culto, dizendo que estava adorando a Deus. E Deus, vendo aquilo, vai chamar Ezequiel, louvado seja o nome do Senhor, vai revelar tudo para Ezequiel, e o juízo de Deus vai chegar ali em Jerusalém. E quando o juízo chega, o Senhor vai dizer: começa pelo meu altar, louvado seja o nome do Senhor. Quem era que estava profanando o nome do Senhor? Era aqueles que estavam no altar, dizendo que era luz, dizendo que vivia na luz. O juízo de Deus, quando vir, vai começar por aqueles que pregam e não bebem, aqueles que diz aqui dentro que é crente, quando bota o pé dali para fora, ele não é mais crente. O juízo de Deus vai começar por todos aqueles que pregam na igreja, faz tudo, e dentro de casa é demônio. O juízo de Deus vai começar por esses. Todos aqueles que é uma benção, que alguém não conhece, dizer que esse menino é uma benção, essa mulher é uma benção, esse homem é uma benção, mas ele só é benção para os de longe que não conhecem dele. Mas dentro de casa é demônio puro, profetiza na igreja. Agora eu não sei que espírito é que quando sai da igreja, eu acho que o espírito fica dentro da igreja mesmo, porque na rua é demônio puro. Aí quem não conhece diz: esse rapaz que está pregando aí é uma benção, é homem de Deus. Vai perguntar meu vizinho se eu sou homem de Deus, vai no meu trabalho saber se eu sou homem de Deus. Aonde eu passo, se minha característica, quem olha para mim, o que eu faço, o que eu falo, se eu deixo impressão de homem de Deus ou de mentiroso, ou daquele que só tem Deus com o microfone na mão, porque a maioria hoje é assim. Tem muita gente que se aparece, se amostra. E se você não tiver discernimento da palavra do Senhor, do Espírito de Deus, para você discernir o que você vê, o que você ouve, você não sabe quem é de Deus e do diabo, porque tem muito se passando. Olha, os discípulos, João avisou, Paulo avisou, e dentro do tempo dele já tem muito se passando, né? É muitos espíritos enganadores que enganam, minha pastora, até mesmo aqueles que se acham que tem o Espírito de Deus. Nós vemos na Bíblia, eu mostro para você, quando Zedequias ele dá um tapa no rosto de Micaías, ele pergunta a Micaías: como foi que o Espírito de Deus saiu de mim para falar em tua boca? Isso quer dizer que ele estava convencido que a verdade estava na boca dele. Micaías, quando disse que Acabe ia e não voltava, ele achava que Micaías era mentira. Agora por quê? Porque o próprio Deus colocou um espírito enganador em todos os profetas. Então ele estava achando que estava profetizando segundo o Espírito de Deus, mas não era. Era o espírito do diabo, é o espírito da mentira. Então, hoje tem muitas pessoas assim. Quando nós se convence, porque eu e você pode fazer um exame, eu nunca vou, minha pastora, me deixar enganar.
Eu nunca vou, se eu estiver praticando, eu sei que é a palavra, Deus vela pela palavra, mas eu não vou me convencer se eu cair, se eu estiver em pecado e Deus estiver me usando tanto. Será que a senhora está morta? Os irmãos estão mortos? Porque Deus não tem queridinho nem queridinha, é quem está na brecha. Quer dizer que eu tenho um dom, mas Deus, o dom é dele, ele usa quem ele quiser. Então se eu estiver no pecado e Deus me usa tanto, eu ando tanto na mentira, na safadeza e Deus me usa tanto, eu tenho que desconfiar para saber se esse espírito é de Deus mesmo ou se é um espírito mentiroso. Porque desde quando eu estou convencido e não deixo a prática do pecado, ali eu já sou filho do diabo. Não está escrito na Bíblia que quem vive na prática é filho do diabo. Não é você que é pecador e se arrepende, mas é quem vive na prática do pecado. Você sabe que aquilo ali é pecado, mas você pratica porque quer. Você conhece a palavra de Deus, mas você pratica aquele ato porque você quer. Então você não é mais luz, você é treva. Se eu estiver assim, eu perdi a luz, eu estou vivendo em treva. Mas quando nós é chamado das trevas para nós viver na santa luz, louvado seja o nome do Senhor, nós temos a comunhão com Deus, nós temos comunhão com nossos irmãos, nós temos paz com todos, louvado seja o nome do Senhor. Isso é sinal que você vê que nós vivemos na luz, quando nós vivemos em harmonia, quando nós vivemos, louvado seja o nome do Senhor, no amor um com os outros, louvado seja o nome de Jesus. Mas não deixe, não coloque sua candeia naquilo que desagrada ao Senhor. Não coloque, porque nós vemos coisas na nossa caminhada que a gente para e pensa, não é só falar, mas é o que você tem experiência, pastor. Eu estava em uma igreja, uma certa época, de visitando, e tinha um presbítero celebrando a ceia. Eu cheguei no dia da ceia, mas só que eu trabalhava num comércio ali, vendendo marisco. Quando é no outro dia que eu estou lá, feira devagar, eu encostado ali, pedindo a Deus que mandasse alguém para comprar um marisco, que eu olho de cá, está aquele presbítero que estava celebrando a ceia numa barraca, com outros irmãos dando risada, com uma revista pornô na mão. Eu vi de noite, de manhã o Senhor foi e me mostrou quem era ele. Mas você precisa ver, Kaique, a maneira que ele estava pregando na igreja. Eu acho que se eu tivesse só olhado para você de cara feia, brincando, eu nem participava da ceia. Do jeito que ele estava pregando, o irmão deixava a ceia antes, se fosse tomar, voltava. Pela autoridade da maneira que ele estava brincando, pregando. Então esses, o juízo de Deus vai chegar primeiro neles. Verdade. O juízo de Deus vai ser severo. Olha que Deus disse que se Sodoma e Gomorra tivesse ouvido o que Cafarnaum ouviu, né? Eles teriam se arrependido, vestido pano de saco. Então Jesus diz: ai de vocês, ai de vocês. O ai de Jesus é pesado. Ai de vocês que conhecem a palavra. Ai de vocês que já provou. Ai de vocês agora que vai profanar o sangue que foi derramado na cruz. Aí Paulo diz: examine o homem a si mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Então a cada dia que nós venha nos examinar, que nós venha, louvado seja o nome do Senhor, sair fora desse sistema. Eu vou dizer a você, tem hora que eu estou assim, o celular, tem hora que me dá uma ira, pastora, por causa do celular. Eu digo, não podia ser manter só aquele celularzinho de falar, mas o sistema é isso aí. Não pense que isso aí é coisa normal nem natural, não.
Não é não. Você vê que quando um café seca no fogo por causa do celular, você está dominado. É verdade. Panela queima, briga de casa, separação, tudo que é disso aí. Tem mulher que ela vem de casa. Acabou agora. Não é mulher e homem. Elas vêm de casa, os dois ali. Muitos hoje nem tem mais relação num devido saudável como devia ser. Porque no momento que você toma um café, na hora de dormir, seja você estar com sua esposa ou com seu marido, o celular é primeiro lugar. Quando você acorda de manhã, você vai dar um abraço, dar um beijo no seu que está do lado? Não vai não. Quando você abre o olho, já está com o celular na mão. Não ora, não lê a Bíblia. Hoje, eu estou falando de crente mesmo. É de crente mesmo. Hoje é difícil. Tem muitas pessoas que o marido dela ela casou, é casado, mas o primeiro marido é o celular. O que casou é o terceiro. Mas é homem e mulher hoje e não vigia e ainda diz aos outros para ter cuidado com a casa dele e não sei o que, mas ele mesmo não está tendo cuidado com a dele. Porque quando a gente fala pouco e observa mais, você vê o que acontece. É verdade. Então, quando eu venho aqui primeiro pregar uma palavra dessa, que o Senhor colocou no meu coração, mesmo eu não lendo o versículo, mas tudo que o Senhor me revelou, isso Satanás não tira, está guardado. Quando o Senhor ele bota uma palavra dessa aqui, na minha boca, você pode ter certeza que aonde você passar, no dia que você me ver fazendo o contrário, pode dizer ele está desviado, porque se eu estiver ainda aqui em cima pregando, eu vim de casa, pastora, ali andando devagarzinho, a cabeça dando cada pontada, e eu dizendo: Senhor, eu nunca vou desonrar o seu nome. Enquanto eu estiver andando, pregando a palavra do Senhor na tua casa, eu nunca vou desonrar seu nome por nada. Eu vou morrer. Enquanto eu servir ao Senhor, eu vou dar testemunho, mesmo que eu tenha que sofrer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu estava em casa dormindo. Chegou lá, eu tenho minhas duas meninas gêmeas, 15 anos cada uma. Só que uma das minhas meninas é assim, né? Minhas meninas eu criei, vocês que é pai e mãe sabem, eu criei minhas meninas no maior amor, né? Que nem tem uma que é cristã, a outra ela diz que é católica, ela foi, namora com um menino, aonde ele né, usa a bagaceira dele. O que acontece? Ele bateu nela e vem batendo, fazendo esse tipo de coisa. Aí eu disse, se continuar eu vou tomar uma atitude, porque, né, se a pessoa quiser, né, pastora, dizer assim, não vou aceito, isso é uma coisa, mas se você quiser outra. E eu cheguei, não dormi, estava trabalhando, daqui a pouco eu me bateu na porta, eu saí, esse menino, porque se a senhora sabe, nós sabemos que os novos de hoje, esse daí é que faz tudo, né, que faz tudo. Então, quer dizer, ele teve a ousadia de ir, eu acordei cansado, e levantei, ele chegou na porta, me disse meio mundo de conversa, que você imagine, e saiu e foi embora. Eu olhei para ele, a minha esposa ainda saiu na porta, falou alguma coisa, ele ainda respondeu, aí eu peguei, quer dizer, falou assim, né, algo normal, não foi? Aí o que acontece, eu olhei, a senhora disse alguma coisa a ele? Não. Eu olhei, não disse nada. Ele pegou, saiu de bicicleta e foi embora. A única coisa que ele falou, e aí ele procurou uma briga maior,
que crente, ele não está nem aí que seja crente ou não. Que ele mete isso assim para qualquer um. Aí eu só fui olhar para ele em pensamento e dizer que Deus tem misericórdia dele. Né? Eu oro pela vida dele, é bom que o povo ouça porque eu estou falando isso aqui, porque até hoje, se eu orava por ele um dia sim, outro não, hoje, todo dia que eu vou orar, eu oro pela vida dele. Sabe para quê? Para que Deus converta. E um dia eu possa entrar na igreja com ele e contar isso aqui na vista dele. Ou ele mesmo também contar para alguém. Para a gente saber que para você honrar o nome de Deus, a afronta é grande. É verdade. E quanto mais você honra, quanto mais você luta, não é que você é melhor, mas está aí. Cada um esforça o tanto que quiser. Quanto mais você se esforça, Deus dá graça, Deus dá força, e você sempre vai vencendo. Porque quando você quer, o céu se abre. E você diz: Senhor, eu não tenho força. Mentira, agora é que você está forte. Quanto mais você se acha fraco, incapaz, aí é que você faz, porque é o Senhor que te capacita, é o Senhor que te dá força. Então nós vamos honrar o nome do Senhor em qualquer situação, e isso aí não é nada. Durante esses poucos anos de evangelho, se eu for contar o tanto de afronta que o inimigo já usou gente para vir até junto de mim, sabendo que jamais em outrora eu ia aceitar um negócio desse, nunca na minha vida. Então Paulo também era assim. Paulo, ele passou a ser afrontado. Paulo não era um valentão, não matava os crentes, perseguia. Quando ele sentiu na pele que o que ele fazia, louvado seja o nome do Senhor, quando ele se arrependeu que viu que era errado, e agora o Senhor disse: agora tu vai sentir, mas se não se arrepende, morre. Se não se arrepende, morre. Todos aqueles que afrontam, que o nome do Senhor não fica impune. Não fica. E quando vier lhe afrontar, deixe Deus falar por você. Você vá até a Deus. Não venha na boca. Se você revidar, você já resolveu o caso. Não revide e depois vá para o quarto orar, não. Você fica quieto e vai orar. Aí agora Deus vai agir a meu e a seu favor. Esse negócio de crente bater boca, não. Esse negócio de crente nada. É porque eu sou crente, mas meu facão não é, meu revólver não é. Converte ele também, porque tem que ser crente a casa toda, né? Então nós sabemos que Deus, Ele é Deus, que Ele vela pela sua palavra, e Ele sempre está fortalecendo todos aqueles, louvado seja o nome do Senhor, que está se esforçando. Então, meus irmãos, que a gente venha a cada dia, não deixe que as coisas do mundo venham tomar o lugar de Deus em nossas vidas, que as coisas do mundo venham corromper nós com o Senhor, porque os nossos olhos é que leva a nós fazer, tomar todas as atitudes erradas. Se você vai daqui para lá, ali, se você está vendo que todo dia você passa e tem uma mulher boa na porta, mude de caminho. Isso mesmo. Paulo diz: fuja. Da aparência. Que não fugiu. Você vê o que aconteceu? O que acontece, que eu sempre tenho pessoas que pensam, minha pastora, fuja da aparência do mal. Não é o mal, é a aparência, é o que parece. Não é para você deixar o mal chegar para você correr, não, é da aparência. Você viu, isso aí parece que é coisa ruim, vou sair fora. Isso aí parece que não presta. Não precisa você ver, experimentar para ver se presta ou não. Saia fora antes. Fuja da aparência do mal. Porque você é carne e eu sou carne. E ninguém repara para o diabo. Se você for dizer que você é forte para resistir à tentação, você vai cair toda vez que você for. Porque Jesus, a própria palavra diz que é para você fugir, né? E nessa noite eu creio que Deus
Ele já nos deu força, e que sua maravilhosa luz continue brilhando na sua vida, na sua casa, lhe orientando, lhe guiando. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue falando mais forte em cada coração, e que nossa luz venha brilhar diante dos homens, igual o próprio Jesus falou. Aonde nós chegar, aonde nós for, que a luz do Senhor resplandeça na sua vida, na minha vida, e que todos venham testemunhar e saber que Deus é em nossa vida, assim como todos reconheceu que Deus era na vida de Daniel em Babilônia, que nós nessa Babilônia que nós vivemos, nós também não venha se dobrar nem se corromper. Que o Espírito Santo do Senhor continue falando em cada coração, que Deus abençoe cada família aqui apresentada, que Deus possa dar saúde àqueles que precisam, entrar nas causas, aonde quer que tiver um problema, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aonde Satanás está armando o amor para mim, para você, ele vai se encontrar com o próprio Jesus. Não precisa você nem se mover, porque ele vai ter que bater em retirada, em nome de Jesus. E as palmas adoram ao Senhor, e eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.